Boa noite, boa noite, boa noite. Super bem-vindos. Tô muito contente da gente fazer a nossa primeira live. Me conta aí de que cidade vocês estão falando. Boa noite, Vandi. Que bom que você tá aqui. Como vai, Rio de Janeiro? Oi, Si. Bem-vindos, bem-vindos. Si é de São Paulo. Tem galera de Rio de Janeiro, Santa Maria, Aracaju. Olha só que chique, a gente tem Flórida aqui, Campina Grande. Tem um upline meu, o Thiago Preto, tá aí em Campina Grande. Estava esse começo dessa semana. Campo Grande, Umuarama. Top demais. Super bem-vindos, boa noite a todos. Olha, Andréia Casarim, nossa Fênix. São Gonçalo, Tocantins, Guarulhos, Maranhão. Ah, não, a Vandi que tá querendo contato no Maranhão. Joinville, já estive em Joinville. Leonor, tudo bom de São Paulo? Show de bola, pessoal. Brasília, amo Brasília. Oi, Marina, tudo bem? Que bom que você tá por aqui. Renata Saldanha, boa noite, Brasília. Jundiaí. Pati Jabor, que bom que você tá aqui. Até hoje eu tava conversando, antes de falar com vocês, tava conversando com a Pati Jabor, que é uma pessoa da minha equipe, e acho que essa live vai ser bom para o assunto que a gente tava falando, sobre frustração. Oi, Lilian, que bom que você tá aqui, Lilian Brandão, que ótimo, bem-vinda. Bom, meus amores, já estamos aí com quase 50 pessoas na sala, top demais. E a gente vai falar hoje sobre um tema que algumas pessoas, quando eu fiz a enquete, elas colocaram aqui, que é sobre frustração. Como que você gerencia a sua frustração quando você está empreendendo, quando você está começando um trabalho novo, e como que você gerencia a frustração da sua equipe, né? Que é outra coisa. Você tá bem, mas a sua equipe não tá bem. Então, como que a gente lida com isso? Antes de começar, para quem aí tá me conhecendo pela primeira vez, eu trabalho com empreendedorismo, com marketing de rede faz 5 anos e meio. Eu sou nutricionista de formação de São Paulo e tinha bastante preconceito com marketing de rede. Para mim, marketing de rede era para quem era vendedor chato, era esse o preconceito que eu tinha. E olha que loucura, né? Foi a profissão que eu mais me dei bem, que eu mais tenho vontade de estar. É a profissão que eu não vejo o tempo passar, que eu trabalho com muito prazer. Eu fui já publicitária e fui nutricionista e já montei uma empresa uma vez durante uns 3 anos de concierge de noivas, né? De assessoria de noivas, enquanto eu era nutricionista. Então eu já passei pelas 3 formas de trabalho, que é ser empregado, ser autônomo e ser empresário, né? Ou empreendedor. E o marketing de rede foi a profissão que eu mais me dei bem, que eu mais fui feliz e que parece que jamais eu vou querer fazer outra coisa. Sabe aquela sensação que você trabalha feliz e que você tem vontade, que domingo à noite não é um problema na sua vida? Então foi isso que o marketing de rede me trouxe, né? Então tem muita gente aqui que não deve trabalhar com marketing de rede, mas que empreende ou que tem interesse de empreender. Então essa live ela também é para você.
tá? Então, a gente vai falar mais no sentido de empreendedorismo. Então, quem trabalha já dentro da nossa empresa, que é a Juness, pode usar aqui. Quem trabalha com outras coisas e que empreende aí também pode usar alguns conselhos que eu vou falar aqui. Então, primeira coisa, né? A minha verdade não é absoluta. Eu tenho a minha experiência de 5 anos e meio empreendendo, mas não é absoluto todos os conselhos que eu vou dar aqui. Às vezes você faz parte de uma equipe também que o seu mentor pensa um pouco diferente, mas eu vou colocar o meu ponto. Obrigada, Josilene, pelo seu carinho aqui. Oi, Sandrine, tudo bem? Temos pessoas grandes aqui na sala. Então vamos lá, vou falar deixa eu ver quantos pontos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos que eu quero abordar. Primeira coisa, a gente estava falando das 3 formas, né, de você trabalhar. Ou você é empregado, ou você é autônomo, ou você empreende, né? Eu acho que frustração não é uma coisa só do empreendedor. A frustração, ela pode vir de todos os lados, de qualquer uma das atividades que você faça. Então, eu acredito, quando eu era empregada, uma das coisas que mais me frustrava era não poder mandar no meu horário. Tinha sempre alguém me dizendo quando que eu podia sair, ainda mais publicidade, né? Tinha sempre alguém olhando feio se eu quisesse ir embora da agência às 9h30 da noite. Eu não podia sair, fazer o que eu quisesse, né? Na hora do almoço, por exemplo, eu tinha que bater lá o ponto de saída, o ponto de entrada, o ponto de saída de novo, e muitas vezes a hora que eu saía não era considerado hora extra. Quem é publicitário sabe disso. E tinha essa coisa de eu não poder tirar as férias quando eu queria, né? Era quando o meu chefe ou quando o departamento de RH determinava. Outra coisa que me frustrava muito é não escolher quanto que eu ia ganhar. Então, tinha o meu salário estabelecido. Se eu quisesse um aumento, eu ia ter que entrar em análise, né? Então, era toda uma dificuldade aí para você ganhar o quanto que você achava que você merecia. Então, acho que esses são os pontos aí de frustração que o empregado pode enfrentar. E outra principal, que é o medo, o receio de ser mandado embora. Então, eu já fui mandada embora uma vez, é muito frustrante. Eu trabalhava num escritório de 2 designers, e aí um dia eles me dispensaram, doeu demais. Né? Então, até foi uma bênção, porque daí eles me falaram uma frase que me marcou muito naquela época, que foi: Ana Lua, você não serve para trabalhar para ninguém, né? Você não gosta de acatar ordens. E de repente, eu me vi tendo que achar alguma coisa que eu concordei com eles, que eu pudesse mandar em mim mesma, né? Então, foi, na verdade, essa dispensa foi uma bênção. E aí eu fui ser autônoma, eu resolvi fazer outra faculdade, eu gostava muito da parte de alimentação e de me cuidar, eu resolvi ser autônoma com o desejo de poder mandar no meu horário, ganhar bem, ganhar quanto eu achava que eu merecia e poder mandar no meu horário. E qual que é a frustração do autônomo? Muitas vezes é muito sazonal. Você trabalhou, ganha, não trabalhou, não ganha, então você fica meio que à mercê do mercado. Como nutricionista, não sei o que você faz, mas eu, como nutricionista, eu virava luxo numa crise. Então, eu achei que eu ia ter qualidade de vida e, na verdade, eu não estava tendo, porque a minha conta bancária sempre estava muito mais vazia do que eu achava que ela deveria estar. Então, o autônomo, ele tem isso, é limitado o tempo, você tem 8 horas para trabalhar, 9 horas para trabalhar, e você acaba tendo que trabalhar muito se você quiser realmente ter uma renda significativa, né? Tirou férias, acabou o ganho.
E o empreendedor tem a questão do começo, né? As coisas, se você está empreendendo, por exemplo, abrir um negócio, ou você vende um serviço, o começo é o começo. Não é de um dia para o outro que o seu negócio vai ser um sucesso. Existe essa espera, né? A Dani tá falando que sabe como o Nutri sofre. É verdade. Eu levava pilhas de dieta, eu ficava fazendo até 1 da manhã, muitas vezes os pacientes não faziam, muitas vezes não, a maioria das vezes, né, os pacientes não faziam o que eu pedia para fazer e sumiam, né? Então a gente é dispensado com bastante facilidade. Mas eu estava falando do empreendedor. E o empreendedor, ele tem esse início, né? Até o negócio engatar, se você abriu, né, um carrinho de cachorro-quente, um carrinho de churros, até o negócio engatar e você se pagar, você tem que enfrentar o desafio do começo. Porque um retorno de um investimento num negócio, ele acaba acontecendo de 2 a 3 anos. Se você tiver o retorno desse investimento, aqui dentro do marketing de rede é muito mais simples, porque você tem o retorno muito rápido se você estiver trabalhando. Só que a nossa cabeça, quando a gente passa a empreender dentro do marketing de rede, porque é muito simples começar, a gente não tem a paciência de esperar. Então, quando a pessoa abre um negócio, ela sabe que aquele negócio ele pode demorar muito para ter retorno. E normalmente os investimentos eles são muito altos. Você vai investir aí, sei lá, a franquia mais barata que tem é R$90 mil. Você tem que ficar lá de segunda a segunda. Você não pode fazer como algo paralelo, porque senão o negócio quebra. Ele não anda. Não é assim? Então, sempre quando eu converso com amigos meus que são empresários, que são empreendedores, que abriram um negócio, eles não estão esperando que esse retorno vai acontecer no primeiro mês, no segundo mês. A Lídia está falando aqui, abri um café e fechei com 2 meses. É isso que acontece. As pessoas abrem os negócios e elas, às vezes, elas não estão nem preparadas para aquilo, para administrar aquilo. E aí o negócio quebra, né? Então, por que eu resolvi empreender dentro do marketing de rede? Eu acho que eu já entrei com uma cabeça preparada. Uma coisa que me ajudou muito é que eu já fiz artes marciais, então eu sabia que aquilo eu ia evoluir. Eu sabia que eu nunca tinha feito nada parecido, então eu comecei com uma humildade muito grande, porque aquilo ia ter que ser absorvido dentro de mim, e eu sabia que se alguém estava tendo resultado e eu não, era uma questão de falta de habilidade minha, então era uma coisa que eu tinha que resolver, aprender aquilo, introjetar aquilo e aquilo começar a ficar mais fácil para mim, e eu sabia que alguma hora o negócio ia virar. Eu me dei uns 10 anos, né? Tem gente que se dá 2 meses, 3 meses para a coisa virar, eu me dei 10 anos, porque se eu nunca tinha feito nada parecido, se eu melhorasse em 10 anos eu ia estar no lucro, né? Então, mindset é uma coisa que ajuda a gente a gerenciar muito a nossa frustração. Oi, Rô, que bom que você está aqui, Rô Tomás, uma das minhas melhores amigas. Bem-vinda, linda. Então, eu estava dizendo, né, que eu sabia que eu ia ter que esperar a coisa acontecer, que eu ia ter que introjetar tudo aquilo e aquilo ia ficando mais simples, mais fácil, a linguagem ia ficando mais dentro de mim. Era a mesma coisa que quando eu comecei como nutricionista. Os primeiros atendimentos eu não sabia nem falar direito, eu não sabia nem como agir direito com o meu paciente. E a mesma coisa quando você está empreendendo, você tem que entender que se você nunca fez isso, vai demorar um tempo para que a coisa fique mais fácil, mais simples.
E uma das características eu tenho 5 anos, 5 anos e meio, tá? De marketing de rede. E eu comecei muito crua, muito inábil, e isso foi ficando cada vez mais simples. Hoje em dia eu faço isso com o pé nas costas e eu construí uma grande organização, né? Então eu consegui ter a qualidade de vida que eu queria, eu consegui ter mais liberdade, eu atingi tudo o que eu queria, né? Eu ainda penso muito mais longe, muito maior, ainda tenho algumas etapas a galgar aqui, mas o resultado que eu tive foi muito mais do que eu imaginava e muito mais rápido do que eu imaginava. Então eu estava dizendo, né, o mindset é muito importante, porque eu pensava, eu fiz 2 faculdades. A segunda faculdade me levou, eu investi muito dinheiro, investi muito tempo ali, por 4 anos e meio, e eu não podia trabalhar. Eu não podia trabalhar enquanto eu estava estudando, eu não podia atender como nutricionista. Então foi só investimento durante 4 anos e meio, para depois eu começar a sair, começar a ganhar meu primeiro real. Então eu tinha que, muitas vezes, atender pessoas de graça para eu treinar, para eu começar meu boca a boca. E aí eu fui construindo. E, gente, demorou 10 anos para eu conseguir ter boca a boca, meu consultório girar sozinho. 10 anos, e eu fui avisada disso. Um grande amigo meu que já tinha consultório falou, olha, demora 10 anos para você começar a ter o seu consultório girar sozinha. Então, quando eu comecei o marketing de rede e que eu vi, assim, eu já tinha empreendido, eu falei, cara, isso aqui é só desenvolvimento de habilidades, né? Então, eu tive que, cortei a linha de raciocínio, eu estava lá me dedicando 4 anos e meio para eu aprender uma profissão nova. Eu percebi que dentro do marketing de rede, eu já poderia começar a ganhar meus primeiros reais mesmo enquanto eu estou estudando a profissão, tá? Então as pessoas são muito imediatistas, elas querem os resultados em 3 meses, em 6 meses, elas não se dão o tempo de aprender. Então, assim, isso, né, é uma característica do marketing de rede que é muito fácil de entrar. Todo mundo pode começar. É diferente de você empreender no tradicional, que você tem que abrir uma empresa, você tem que ter, sei lá, estudado administração, é esperado que o negócio vai engatar depois de um tempo. Dentro da nossa profissão de marketing de rede, é muito tranquilo para todo mundo. É você investir num kit e você tá dentro. E não existe, né, uma seleção. Não existe, sabe, uma entrevista para você passar e ver se você está apto a empreender com o marketing de rede. Então, assim, entra todo mundo, entra quem quer fazer uma tentativa, e muitas vezes a pessoa já entra com essa tentativa. Então, esse é o segundo ponto que eu queria colocar aqui. A cabeça das pessoas que começam dentro do marketing de rede, muitas vezes, é uma cabeça de não empreendedor. É uma cabeça de uma pessoa que sempre trabalhou para os outros, por exemplo. É uma cabeça de uma pessoa que não tem resiliência, que não espera as coisas acontecerem, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem aqui, né? A facilidade de entrada, muitas vezes, ela é proporcional à facilidade de saída, né? Até porque o investimento inicial é muito baixo. Talvez, se a pessoa tivesse investido como se ela fosse investir para abrir um negócio mesmo, como 90 mil reais, 100 mil reais, 300 mil reais, essa pessoa, ela daria o sangue para fazer acontecer, né? Então, a gente tem, né, vocês vão ver muitas pessoas falando isso, poxa, eu tratei o meu negócio como um negócio de 1 milhão de reais. E foi assim para mim. Eu vi quanto que dava para ganhar, onde que dava para chegar. Putz, eu falei, isso aqui não é o meu plano B. Ele é o meu plano A, que eu toco no meu tempo livre. Então, eu atendia no consultório das 9
às 9 da noite, alguns dias da semana, porque era o que pagava minhas contas, eu trabalhava das 9 da manhã até 9 da noite de segunda, quarta e sexta, que era o que pagava minhas contas, e terças e quintas eu separei para terminar o meu consultório às 6h30, para eu estar às 7 horas no treinamento, porque eu precisava dos treinamentos, não sabia nada, como eu disse para vocês, e aí eu fazia o negócio nesse tempo que eu tinha. Então, às vezes os pacientes desmarcavam, ia lá, fazia, né, um pouquinho das atividades, a hora do almoço era um horário que eu comecei a almoçar mais rápido também, e aí eu não tinha preguiça de fazer, porque o meu porquê, a gente vai falar disso já já, né? O motivo de eu fazer era muito, muito grande. Eu queria que a coisa desse certo, porque eu não aguentava mais ficar ralando e vendo a minha conta negativa depois de ter investido tanto para ser uma boa nutricionista. Oi, Haroldo, bem-vindo. Então eu comecei a trabalhar em tempo paralelo mesmo, de terça, quinta e sábado, tá? Então eu não tinha também preguiça de ir num treinamento no sábado, porque eu sempre fui uma pessoa também, isso foi uma vantagem. Então dá uma olhada se você tá sendo assim ou se a sua equipe tá sendo assim, de ser uma pessoa super ensinável, tá? Então eu sempre acatei tudo que as pessoas que já tinham mais experiência me falavam para fazer. Então isso era uma coisa que foi fácil, tá? Porque precisa ir no sábado, precisa ir na reunião ou no treinamento na terça à noite, então precisa ir, tem que ir, tá? Então acho que pra gente fechar esse ponto 2, tá? Então eu falei, as 3 formas de empreender, todas elas têm frustração, tá? Não é só no nosso negócio. 2, a cabeça das pessoas. A gente é muito preparado para ser empregado dos outros, né? A escola e a faculdade nos ensinam a ser empregados dos outros e não sermos os nossos próprios chefes, né? A gente não... É pouquíssimo falado de empreender no nosso sistema de ensino. Então a gente tem que lidar com isso, que a gente tem uma cabeça preparada para trabalhar para os outros, e de repente você tem o seu próprio negócio, né? Terceiro ponto, existem fases iniciais do empreendedorismo. Acredito que não só dentro do marketing de rede, mas para qualquer empreendedor, né? Então, não sei se vocês já viram isso em algum treinamento, mas a gente começa muito animado, né? Então a ideia, você vê que aquilo pode resolver várias coisas na sua vida e você fica muito animado, com muita energia, tanto que as primeiras prospecções para quem está muito animado são as que mais funcionam, porque você está com brilho no olho, você está empolgado, de repente você viu a possibilidade de desengavetar um monte de coisas que estavam engavetadas, que você não poderia realizar, e de repente você fala, meu Deus, resolvi minha vida. E aí você começa as primeiras atividades e as coisas não são tão fáceis assim, porque você ainda não tem as habilidades, né? Precisa desenvolver as habilidades. É como se eu fosse, como se eu decidisse ser nutricionista. Falei, meu Deus, agora eu vou ser nutricionista, que maravilhoso. E amanhã, no primeiro mês, eu já estou querendo atender um paciente de uma forma eficaz e fazer ele emagrecer. Não é bem assim. Existe um processo a ser aprendido, né? Então, do animado e com a energia super alta, a pessoa começa as primeiras atividades, ela ainda não tem perna ainda, aquela dança ainda tá torta, você começa a pisar no pé das pessoas, às vezes, nessas primeiras danças. E aí começa o desespero, né? Bom, não é bem assim, meu Deus, não funciona tão bem quanto a teoria. Eu lembro que eu passei por essa fase uma época, porque na teoria é super bonito, mas na prática não é muito bem, não é bem assim. E é mesmo, né? Porque você vai ter que começar a ver como é que tá a sua prática,
se ela tá eficaz, se ela tá fluida, se você tá dançando bem com seus prospectos, se você está mostrando isso de uma forma bacana, ou você está mostrando isso de uma forma mecânica, ou você também não sabe mostrar ainda. Né? Outro dia Pera que caiu meu celular aqui. Outro dia eu estava falando com uma menina, ela estava tentando me mostrar umas coisas que ela está trabalhando, ela não sabia nem mostrar, gente. Então, assim, ela nem conseguiu me vender a ideia que ela queria, porque ela não estava conseguindo nem mostrar. Então, é assim... Precisa desenvolver habilidades. E essas habilidades, elas não vêm prontas. Tá? Então, a gente entra para a fase do desesperado. E aí, depois, a gente começa a se afastar. A gente acha que a gente não serve para aquilo, né? Vem aqueles pensamentos. Ai, será que eu fiz besteira? Ah, será que eu devia ter começado isso? Eu acho que não é para mim. Eu acho que eu não sou bom nisso. Ah, isso daí é mais fácil para fulano. Eu via muito isso. Ah, isso é mais fácil para você porque você é nutricionista. Saibam que eu não podia envolver meus pacientes no negócio. Eu não podia porque é contra o código de ética da minha profissão misturar as coisas ou embasar qualquer tipo de produtos. Então, eu não podia misturar. Então, não tinha essa de, era mais fácil para mim porque você é nutricionista. E esses são os pensamentos que começam a aparecer na nossa cabeça, que a gente chama vou falar palavrão, tá, gente? Aprendi isso com o meu amigo Carlos Leluca, não sei se foi ele que inventou, mas eu achei sensacional. Começa a vir aquele pensamento, parece que tem um fudidinho aqui dentro, né, que fica minando a tua crença, minando a tua energia, né? E falando, olha, você não pode, não é pra você, você não consegue, você é ruim, o fulano é melhor do que eu, ele entrou junto comigo e ele já tá mais avançado do que eu, né? Então, isso é tudo crença, isso é tudo coisa da nossa cabeça, porque você começa a achar desculpas para por que aquilo não tá dando certo para você. E na a Vante tá falando que é o capeta mesmo. Podemos chamar disso, né? Mas é um pensamento que você mesmo começa a minar a sua própria crença. Tá? Então, crenças limitantes. E como é que a gente sai disso? Tá? Então a gente está na fase do frustrado, né? A gente passou pelo animado, depois o desesperado e depois o frustrado. Todas as vezes, um conselho, todas as vezes que você achar que não está dando certo o que você está fazendo, exatamente, é o loser que tem dentro da gente. Todas as vezes que vocês acharem que não está dando certo, revê o que você está fazendo. Reveja, vê se você pode ir por outro caminho, conversa com as pessoas que já têm mais experiência. Marketing de rede é maravilhoso, porque você tem 500 pessoas querendo te ajudar. 500 pessoas querendo te ajudar, te ensinar. Então não tem por que você entrar nesse buraco, nessa caverna e ficar lá. Então tá cheio de atividades sempre, cheio de treinamentos, cheios de pessoas fazendo negócio e que estão mais energizadas do que você. Então todas as vezes que eu entrei em frustração, eu ia falar com as pessoas que estavam com mais energia do que eu. Ia rever todas as minhas atividades. Muito simples. E aí como é que você sai disso? Tendo resultado. Então a melhor forma de você entrar para o feliz, que é o terceiro passo, né, dos nossos 4 estados aí no início, e você ficar feliz, é você começar de novo. Tá? Então o marketing de rede é maravilhoso porque todos os dias você pode começar de novo, fazer uma lista nova, fazer os seus convites, chamar as pessoas. Nada motiva mais do que um cadastro novo. Nada motiva mais do que você encontrar alguém empolgado para você ajudar e que você pode reiniciar o teu trabalho. Então, todas as vezes que eu fiquei frustrada
Conversei com meus uplines e aí fui fazer de novo. Fazer uma lista nova e começar tudo de novo. Né? Então, você, às vezes, tem pessoas na sua equipe que estão muito frustradas e muito negativas. Tenta ajudá-las, mas não entra nessa vibe. Você tem que ser a pessoa que está mais energizada, a pessoa que está mais contente e que você não passa essa negatividade para sua equipe. A gente sempre fala isso, problemas e questões, tudo para sua linha ascendente, para pessoas que conseguem te ajudar e resolver. Para baixo, só energia boa, né? Então, e não quer dizer que depois que você já tá lá no topo e que você já tá grande, que você não vai entrar para períodos de frustração. Pode ser que você entre de novo. Eu entrei na época que eu tinha batido esmeralda, né? Então, para quem não conhece, é um título bem alto dentro da nossa companhia e não estava conseguindo sair dali, né? Não estava conseguindo evoluir. Então, o que você tem que fazer? Equipes morrendo, então isso é normal, isso vai sempre acontecer, né? Pessoas que desistem no meio do caminho. O que você tem que fazer? Trazer pessoas novas que te coloquem em ação de novo, e isso te dá mais energia. Então, nosso super mentor aí, o Marcelo Serakides, não sei se vocês já ouviram falar dele, ou quem está dentro da Juness sabe quem é, ele fala, não existe problema que não pode ser resolvido com 20 cadastros novos. Né? E é bem isso. Beleza? Então, falamos dos três estados que a gente passa, que é normal. Então, animado. Normalmente, o animado, ele dura uns 2-3 meses, tá? O desesperado, às vezes, ele dura um tempo, né? E mais ou menos lá do 3º ao 5º mês de negócio. E o frustrado, ele pode ficar aí durante um bom tempo. Né? Então, quanto mais rápido você sair do frustrado, melhor. 4º ponto, resiliência e porquê. Né? Então, as pessoas são imediatistas, isso a gente já falou. Elas querem resultados muito rápidos sem aprender a fazer o negócio direito. Se você não tem um porquê, um motivo para você fazer, é muito fácil de você desistir. Tá? Porque o investimento que você tem não doeu, com certeza não doeu no seu bolso e com certeza você não vai quebrar por causa do investimento que você fez, isso se recupera. Agora, qual é o motivo, o que você enxergou dentro do projeto que pode te levar a algum lugar? E lembra disso, você não chegou ainda, você vai voltar para trás? Então queima a ponte o mais rápido possível. Então, quando eu passei o primeiro kit no meu cartão, eu queimei essa ponte. Para trás eu não volto mais, eu só vou para frente agora. Como eu disse, eu encarei, lembra de mindset? Eu encarei como algo que ia resolver minha vida. Era o meu plano A feito em tempo parcial. E eu tinha motivos, sim, talvez menos motivos e menos problemas do que muita gente que está nessa sala aqui tem, né? Questões financeiras e tal. Eu ganhava razoavelmente bem dentro do meu consultório, tinha sazonalidades, eu me separei no meio do caminho, então eu tinha que arcar com todas as minhas contas. Então, ou eu dava certo ou eu dava certo. Não tinha outra opção. Eu queria ter uma vida legal. Para mim, dinheiro não traz felicidade, mas traz facilidades. Então, me doía, por exemplo, eu não poder ter lazer direito. A minha irmã mora nos Estados Unidos, eu não poder ir visitá-la quando eu queria. O incômodo que eu sentia com a vida que eu estava levando e que eu achava que eu deveria ter uma reserva financeira, que eu poderia deitar minha cabeça no travesseiro e dormir sossegada, isso era muito mais forte do que a dificuldade inicial. Gente, eu demorei 2 anos para começar a ter resultado, hein?
2 anos. Eu ganhei R$7.000 em 2 anos iniciais. Era muito pouco. Muita gente teria desistido. Mas eu tinha mais medo de ficar onde eu estava financeiramente, passando perrengue, do que ir lá e enfrentar um não, ir lá e tentar fazer uma venda e ser julgada muitas vezes. Então o medo era muito maior de ficar onde eu estava. Então qual que é o seu porquê? Pensa o que o dinheiro pode te trazer. E se você tem outra ferramenta que pode te levar aonde o marketing de rede, por exemplo, pode te levar. Você tem isso? Eu não tinha. E eu também não enxergo muito as pessoas tendo. Assim, acho que pouquíssimas pessoas têm outras ferramentas que podem levá-las à liberdade financeira. Oi, Sil, tudo bem? Mesmo como esmeralda, você ainda passa por frustração? Lógico que eu passo. Tá? Eu entrei dentro do marketing de rede para bater diamante. Foi a meta que eu coloquei para mim. E para mim tá demorando mais do que eu acho que deveria estar demorando, né? Mas dentro de mim também tem uma coisa que me acalma, que é, se não veio ainda, é porque eu ainda tenho algo a aprender. Se não veio ainda, é porque eu tenho que desenvolver alguma coisa que eu não desenvolvi ainda. Né? Por exemplo, entrando aqui, né, fazendo um parênteses no nosso assunto, medo de palco, medo de exposição, né? O diamante, ele tem que falar em todos os eventos, então às vezes é algo que está me travando e que eu acabo sabotando, né? Então eu tenho que resolver isso. Sempre entra para dentro de você e vê o que é que está aqui dentro, que você está desistindo, que você está indo por outro caminho, que você está frustrado. Olha e vê se isso é algo que você consegue resolver. E sempre, como eu disse antes, você vai ter ajuda, né? Muita ajuda. Então, sim, já entrei em várias frustrações e o último ponto que eu quero colocar aqui, que eu vou falar, não é, às vezes, frustração do meu trabalho, mas é frustração com a equipe, tá? Que é uma outra frustração que a gente passa também quando a gente já tem muita gente trabalhando conosco, tá? Mas eu já vou abordar isso. Então, falei do 4, né? O motivo e a resiliência. Então, se você tem um motivo forte o suficiente, você busca a resiliência, você busca a espera, você busca o aprendizado, tá? Então, se você não tem um porquê tão grande, às vezes você busca outra alternativa, certo? E a alternativa, às vezes, não vai te levar onde você gostaria que o nosso projeto pode te levar. Aliás, acho que a maioria das vezes, né? Bom, vamos lá. 5º ponto. Equipe. Como é que você mantém a equipe animada? Né? Porque eu estava falando antes, né? Às vezes a sua frustração é da sua equipe ficar frustrada e as pessoas desistirem. Então, primeiro ponto, você não pode querer mais do que alguém dentro da sua equipe. Então, eu já vi muito líder meu super frustrado porque ele quer mais do que a pessoa. A pessoa não tá afim. A pessoa não tá afim de dedicar o final de semana dela. A pessoa não tá afim de dedicar as noites dela. Ela não quer sair da zona de conforto. Né? E você quer puxar, não, porque ela precisa fazer, porque ela é boa. Já vi muito líder meu falando isso. Não, porque a pessoa é muito boa, porque ela tem muita capacidade, porque ela é isso, porque ela é top, porque ela pode virar muito grande dentro do projeto e ela não faz. Não dá, você não pode obrigar ninguém. E, aliás, a gente não é chefe de ninguém, né? A gente inspira as pessoas a se moverem. Mas a gente não pode levar ninguém nas costas. Então primeiro, uma das coisas, né, em relação à equipe, você não pode querer mais do que o outro. Então, como é que eu faço nesses casos? Eu vou até a pessoa se mostrar
desconectada, né? Então eu vou chamando, eu vou ficando próxima, eu ofereço ajuda, mas se eu vejo que ela tá indo por outro caminho, que ela tá... Uma hora eu vou desistir dessa pessoa. E o que eu vou fazer? Eu vou começar uma equipe nova. Tá? Então vou procurar quem quer, mas eu nunca fecho as portas, eu nunca viro as costas, eu nunca obrigo, eu nunca brigo, tá? Porque no começo era uma frustração minha, né, que as pessoas não faziam e que as pessoas não participavam, e eu via que elas precisavam aprender ainda, elas não iam no treinamento e tal. Eu ficava muito brava. E eu falava, pô, né, sai daí, vamos, vem embora, sabe? E aí as pessoas se sentiam mais cobradas e elas se sentiam mandadas, e isso era pior. As pessoas saíam, né, e saíam ainda chateadas comigo. Então eu comecei a aprender que, uma coisa muito importante, anota isso se você estiver anotando. Primeira coisa, você tem que gerar conexão. Você tem que gerar amizade e união dentro da sua equipe. Você tem que fazer com que as pessoas se sintam bem dentro do projeto. E nada melhor do que as pessoas se sentirem bem é quando elas se sentem queridas e quando elas se sentem bem-vindas e que elas se sentem acolhidas. Então eu parei de ser muito dura com a minha equipe. E resultado, né, gente? Então, assim, você tem 3 pontos aí muito importantes de você pensar em relação à sua equipe. União e amizade, que eu falei. Aprendizado, então se as pessoas se sentem aprendendo e evoluindo, é menor a chance delas se frustrarem, delas saírem. E resultado. Então, ajuda essas pessoas a terem resultados rápidos, né? A bater os primeiros títulos, a bater os primeiros títulos, a vender alguns produtos já de início, e elas cadastrarem novas pessoas, tá? Então, são essas 3 coisas que você tem que pensar aí para você aumentar a retenção e para as pessoas ficarem menos frustradas. Se você não é uma pessoa que trabalha com marketing de rede, você tem equipe dentro do seu trabalho, eu acho que vale a mesma coisa. Mesma coisa, né? Você ter uma postura de chefe só afasta, né? Então o chefe ele fala, faz isso. O líder ele fala, faça assim. E ele fala, faz junto. Né? Então, mesmo que você não trabalhe com marketing de rede, você tenha equipe, faça gestão de equipe, se você tiver uma postura muito mais acessível, carinhosa, de acolhimento, eu tenho certeza que essa pessoa ela vai se sentir muito melhor e ela vai garantir muito mais resultado, né? Sim, a Renata tá falando, cada um tem o seu tempo, né? Sim, cada um tem o seu tempo. Mas às vezes a pessoa ela quer chegar e ela não frequenta, ela não participa. Então assim, tem uma diferença da pessoa ter o seu tempo e dela ir se afastando, tá? E ela não participar de mais nada. Fica conectado sempre com as pessoas, né? Então fica próximo, cria vínculo com as pessoas. E uma coisa, né, que eu acho que é muito importante assim para quem tem equipe, para quem faz gerenciamento de pessoas, é amor. Se você tá ali fazendo pelo seu próprio umbigo e você não tem a coisa de querer que o outro cresça e você só tá fazendo por você, as pessoas sentem isso, né? Então você tem que ter amor pelas pessoas, você tem que ter amor pelo trabalho e tem que ser uma coisa gostosa. Aí, 6º ponto. Esse 6º ponto é engraçado, né? Porque tem gente que realmente é irritante, né? Então tem gente que você não vai ter você não vai querer aquele vínculo, você não vai desenvolver aquele amor, porque essa pessoa é aquela reclamona, que demanda muito e faz pouco, que é negativa, nada dá certo, ou ela quer muita atenção. Eu falo que gerenciamento de equipe, gente, é que nem creche de adulto. Cada um tem seus problemas, cada um tem a sua cabeça, cada um tem suas limitações.
Então, como é que você faz nesses casos, né? Então, primeiro, eu sempre brinco com isso, né? Traz essa pessoa para a luz, né? Tenta mostrar de uma forma muito leve, sem apontar, com muito cuidado com o que você vai falar, que essa pessoa tá tendo comportamentos que às vezes você não quer ficar perto. Uma vez eu tava desse jeito e um dos meus mentores, que é o Beto Carvalho, ele me deu esse toque. Ele chegou pra mim, eu nunca tive mentores que eram de passar a mão na minha cabeça, sempre eles foram muito diretos e muito duros. E aí uma vez eu tava num estado muito negativa, sabe, reclamando muito, e ele chegou pra mim e falou: vem cá, o que tá acontecendo? Você tá chata, sabe? Você tá tão negativa que eu não tô conseguindo ficar perto de você. E pra mim isso foi um susto, né? Porque, poxa, como assim, né? Meu mentor, a pessoa que eu mais respeito dentro do negócio tá me dando esse feedback. E ele falou uma coisa muito importante pra mim: muda a sua fisiologia. Vai sorrir, vai ler um livro, sabe, sobre comportamento, E eu fiz isso, e foi muito importante esse feedback. Então, às vezes, você vai ter que pegar aquela pessoa chata, reclamona, sabe? Você vai ter que mostrar pra ela que não tá legal. Mas sem diminuir a autoestima dessa pessoa. Jamais. Uma vez que você aponta e que você é duro e que você não trata isso com carinho e com amor, então você tem que... mesmo que você não gosta da pessoa, você tem que mudar essa chave, sabe? Em vez de afastá-la, você tem que acolhê-la, trazer pra perto, traz pra luz e tenta mostrar pra ela que o comportamento que ela tá não tá legal, né? Que não tá atraindo os outros, que a própria equipe não gosta de ficar perto, né? Que é uma pessoa que todas as vezes que você vai falar é só reclamação, é só negatividade. Então tenta mostrar isso com muito carinho e com muito respeito, tá? Então traz pra luz que você consegue resolver aí bastante coisa e tirar essa pessoa da frustração muitas vezes, né? E por último ponto aqui pra gente discutir. Depois eu vou ler as perguntas aqui, tá? Que vocês estão fazendo. Giz, né? Amaral. Quando você não se sente pertencente ao grupo, tipo peixe fora d'água. Vê se é um problema seu, tá? De você ser uma pessoa que não aceita os outros, é intolerante, não deixa as pessoas... Não tô falando, não te conheço, tá? Então não tô falando que é isso, eu só tô aqui colocando alguns pontos. Vê se não é uma coisa sua ou se é uma questão do grupo. Se for uma questão do grupo, que você não tá sendo bem-vinda e que você não tá conseguindo penetrar ali, vai falar com os líderes. Fala com as pessoas que estão na linha ascendente, ou você cria um outro grupo, né? Ou cria o seu grupo, a sua equipe, que vai ter a sua cara, o seu jeito, né? Então, você tem 3 formas de resolver. Um é entrar para dentro de si, ver se é um problema seu. 2 é falar com os seus mentores, a sua linha ascendente, falar que você se sente assim. 3 é você pegar e fazer um grupo seu, né? Então, 3 formas de você resolver isso. Então, o último ponto aqui, 7º ponto. A gente fica frustrado com a frustração dos outros, né? Então, eu falei um pouquinho disso. Saiba que não tá no seu controle. Você não tem como controlar os outros, você tem como controlar a si mesmo. Então, uma coisa que eu aprendi durante esses 5 anos e meio é gerenciamento de expectativa. Então, quando eu coloco alguém novo no meu negócio, eu não tô esperando que essa pessoa vai dar certo. Eu não espero nada dela. Porque eu sei que daqui 3 meses ela pode entrar na fase do frustrado e desistir do negócio. E eu apostei toda a minha expectativa naquela pessoa. Então você não pode esperar nada do outro
espere de você, né? Tem muita gente, por exemplo, que dentro do marketing de rede fica tentando achar o diamante. Eu vou achar o meu diamante, vou achar um diamante, um de cada lado. A única coisa que você tem controle é você se tornar o diamante. Você fazer a sua lapidação, você se tornar melhor hoje do que você estava ontem e melhor amanhã do que você está hoje. Então é aquilo, não queira mais do que as pessoas, queira você atingir. E saiba que você não precisa de ninguém, na verdade. Não tem ninguém específico que vai mudar o jogo do teu negócio. Tá? Então, assim, pessoas maravilhosas que eu tenho dentro da minha equipe, elas apareceram de outros que eu esperava muito e que não fizeram nada e que de repente trouxeram pessoas maravilhosas, e é nessas pessoas que você vai colar, né? Nessas pessoas que você vai se dedicar, que você vai dar o seu maior tempo, mas sempre com a expectativa lá embaixo, porque não quer dizer que alguém que cresceu dentro do seu negócio, ele pode ficar para sempre ali. Exatamente, se não deposite no outro o suprimento da sua necessidade, né? Então, se você controlar a sua cabeça e a sua expectativa, você vai ficar muito menos frustrado. E depois de um tempo que você tiver dentro do negócio, você tá lidando com pessoas, você vai ficar muito bom nisso. Muito bom em gerenciar as pessoas, né? Então não há nada hoje, depois de 5 anos e meio, que as pessoas da minha equipe não passem, que eu já não tenha passado e que eu não sei como resolver. Então espera o processo acontecer, se dá chance de você melhorar, porque não é só aqui que você vai aprender a lidar com pessoas, é na vida inteira. É com seus familiares, é com seus filhos, é com seu marido, com seu parceiro de vida, é com seus pais, com a sua família, né? Então é muito bonito esse processo, né? De você primeiro se lapidar. Hoje eu fico muito pouco tempo frustrada com qualquer coisa que me aconteça. Você fica muito mais forte, você tem lastro emocional, né? Você não se desespera com as coisas. Isso você consegue com o tempo. Quanto mais você lidar com pessoas, quanto mais você se relacionar, mais afiado você vai ficando e mais controle emocional você vai tendo, né? É muito bom isso. É muito bom você saber que você não se frustra mais. Óbvio, né, que você fica triste, que você fica frustrado, que você fica chateado, né, e desanimado muitas vezes, mas é muito rápido que você consegue mudar a tua fisiologia, né, e a tua ação, né? Então, acho que tudo parte de um processo de lapidação emocional seu. Certo, meus amores? Então, deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui, que acho que tem... só a Eliette me deu um oi. Alguém tem alguma pergunta para me fazer? Eu deixei de abordar algum ponto aqui que vocês acham que precisaria abordar? O pessoal tá perguntando se eu vou deixar gravada a live. Vou. Eu acho que ficou legal. Obrigada, Sandro. Eu acho que ficou legal. Vou ver se eu salvo e subo pro meu YouTube, tá bom? E aí a gente vai continuar alguns assuntos. Então eu recebi várias sugestões que eu adorei. Então dá pano pra manga aqui para muita conversa, viu, gente? Então agradeço demais a presença de vocês. Espero que eu tenha dado alguns cliques aí. Estão me perguntando por que não voltaria ao mercado tradicional. Ótima essa pergunta. Fê Lopes, né? Acho que é Fê, né? Eu hoje não me envolvo com nenhuma atividade mais que não me gere alavancagem e não me gerem liberdade financeira, tá? Então,
atender dentro do consultório era uma delícia, eu gostava muito, eu gostava de ajudar as pessoas, eu gostava muito de estudar nutrição. Mas por que eu vou ficar lá dentro ajudando um por um, sendo que eu posso ter algo que eu posso ajudar muito mais pessoas ao mesmo tempo? Então, eu acho que o marketing de rede me trouxe isso. Hoje não é mais por mim, porque eu já atingi maior parte dos objetivos que eu tinha colocado para mim e eu posso ajudar mais pessoas, né? Então tem esses dois pontos. Não quero mais nenhum tipo de atividade que eu fique escrava daquilo, que eu fique presa. Eu gosto muito da minha liberdade, eu gosto muito de acordar de manhã, tomar café com calma e fazer meu personal trainer, sabe? Mandar realmente no meu horário. E outro, eu achei que a ferramenta marketing de rede eu consigo ajudar muito, muito mais gente. Certo? Respondido? Deixa eu ver se alguém tem mais uma pergunta. O pessoal tá falando aqui, te espero não sei aonde. Sim, vamos combinar de eu ir pra cidade de vocês. Acho que foi isso, né? Teve alguém que fez mais alguma pergunta? Quanto tempo eu tenho de Junesse? Eu entrei numa outra empresa, comecei em 2014 numa outra empresa que a Junesse comprou. Então eu fiz 2 anos de uma empresa que tinha suplementos, que eu gostava bastante. Eu acho que foi uma grande escola, porque o produto era muito mais difícil de trabalhar. E de repente a Junesse comprou em 2015 essa empresa. Então a gente começou com a Junesse desde o comecinho. Então eu tenho 3 anos e meio de Junesse, 2 anos da outra empresa e 3 anos de Junesse. E foi onde eu me apaixonei, foi onde eu falei, putz, agora a gente tem uma Ferrari na mão e eu vou arrebentar nisso aqui. Tinha muito orgulho, sabe, de trabalhar com a Junesse. Obrigada, faça mais lives, sim, vai ficar gravada a live. Quem mais que tem alguma pergunta? Daí a gente finaliza. Vamos para sorriso. Bora. Então tá bom, queridos. Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado as minhas palavras, a minha experiência, e vamos aguardar a próxima aí que eu aviso vocês, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus, boa noite e até a próxima.